Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Tô iniciando aqui o vídeo inaugural desse canal, desse projeto, que é falar sobre análise e interpretações de letras, tá? E para inaugurar aqui o nosso canal ao melhor estilo, né? Eu vou fazer a letra do Renato Russo, Legião Urbana, né? Há tempos, porque foi a letra que me inspirou no meu projeto, tá? Foi a partir daí que eu tive o grande insight de por que não criar um canal fazendo análise de letras, certo? Então sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Art, você está no canal O Art e aqui eu analiso letras de música, tá? Deixa eu só ajeitar o áudio aqui para que ele deixe de encher o meu saco, tá? Deixa eu só ver uma coisa assim. Então ele continua gravando, tá? Então vamos lá, tá, pessoal? Essa letra é do Renato Russo. Há tempos. Deixa eu ver aqui. É porque realmente. Há tempos. Legião. Eu só quero confirmar, tá, pessoal? De qual foi o álbum, tá? E ele diz aqui que o álbum é de 89, já tem exatamente 30 anos, né? E era do álbum Quatro Estações, tá? E eu quero fazer a seguinte ressalva, tá? A ressalva que eu quero fazer é a seguinte, que a gente vai analisar a letra, esse é meu primeiro vídeo, mas a gente está aí para fazer análise de álbuns, etc. e tal, tá? Então, sem mais delongas, vamos partir para análise do texto, tá? E é o seguinte, esse texto, esse poema, essa poesia, esse poema, ele é feito de 5 estrofes, como eu mesmo separei aqui. Ele é feito de 5 estrofes. O título do poema é Há Tempos. E a gente vai analisar, a gente vai dar uma analisada nesse conteúdo sem o contexto musical, sem o contexto melódico, tá? A gente vai fazer apenas a interpretação da mensagem. Lembrando que essas interpretações são plenamente subjetivas, ok? Elas são plenamente subjetivas, tá? Legião Urbana, há tempos, ela tem 5 estrofes, tá? Se eu não me engano, são 30 a 31 versos, tá? Mas nada que vá comprometer o andar da carruagem. Tem muita música pra gente explorar. Me sinto muito orgulhoso de estar fazendo esse canal aqui, estar fazendo essa proposta para vocês. Vamos analisar letra por letra do Renato, vamos analisar álbuns de diferentes artistas, de diferentes nomes, e vamos tentar entender a mentalidade desses artistas tal qual o seu contexto cultural e comportamental dada a sua época, certo? Então vamos lá. Eu já tinha meio que preparado um pouco, né? Então ele começa assim, verso 1, né? Parece cocaína, mas é só tristeza, talvez tua cidade. O que o Renato quis dizer com isso? Lembrando, né, que não é o Renato em si, claro que ele foi o poeta por trás, ele foi a mão, a mente por trás dessa mensagem. Mas, tratando-se de poemas, a gente tem a qualidade do eu lírico, certo? Nas poesias nós temos isso, a qualidade do eu lírico. E significa o que arte? Essa qualidade do eu lírico. É simples. O eu lírico é uma espécie de personalidade, é uma espécie de eu, vamos dizer assim. É um eu do artista que, ao enviar uma mensagem, ele está tentando tocar um ponto dentro de nós, ou quem sabe ele está tentando de fato se direcionar com um público em geral. Toda comunicação é feita de emissão,
mensagem e receptor, não é? Interlocutor, certo? E o que acontece? Nós temos como a gente tem como revelação, como qualidade da pessoa que escreve o eu lírico, aquela pessoa, aquela personalidade que fala mais alto dentro de si. Vez por outra, o eu lírico fala muito pelo sentimento, certo? Pelo sentimento de revolta, pelo sentimento de amor, e assim toca-se a arte de maneira geral, certo? Sabendo sempre que a arte está ligada com as nossas sensações. Ao longo do canal a gente vai falar muito sobre isso, etc e tal. Aí ele fala: parece cocaína, mas é só tristeza, talvez tua cidade. O que o Renato quis dizer com isso? O Renato não vamos dizer que foi o Renato, vamos dizer que foi o eu lírico. O que o eu lírico quis dizer com isso? A gente sabe que quem escreveu foi o Renato, foi um traço da personalidade dele. O que o eu lírico, o eu lírico quis falar sobre essa parte, tá? Mandando essa mensagem. Ele quis dizer, a princípio, que falando de sentimentos negativos, né? Parece cocaína, mas é só tristeza, talvez a tua cidade. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. O que é importante se analisar na interpretação de texto é que, para você chegar a uma conclusão do todo, a interpretação de texto ela é muito subjetiva. Para você chegar à conclusão do todo, você tem que entender partes por partes. É assim que funciona a interpretação de texto. E ele toca: parece cocaína, mas é só tristeza, talvez tua cidade. Parece cocaína. Por que parece cocaína? Porque cocaína tem um potencial de depressão, de depressivo, certo? Muito forte. Já é meio que de senso popular que se você usa cocaína, no dia seguinte você está com depressão. E aí que tá, certo? Ele fala: parece cocaína, mas é só tristeza, ou talvez tua cidade. Mas por que o Renato está comparando a minha cidade, a tua cidade, com a tristeza? Porque as cidades são monótonas, são tediosas, e talvez a tua tristeza seja circunstância de drogas, de químicos, ou talvez de um ambiente que saturou, certo? Que saturou de emoção, que você não tem mais informações a absorver, certo? Então, parece cocaína, mas é só tristeza, certo? Quando ele diz que é só tristeza, ele nega o fato dos químicos e ele diz que provavelmente é tua cidade. A gente entende logo desde o início que o Renato ele mantém uma comunicação meio que ativa, né? Ele tenta manter vivo essa comunicação com o receptor, com o ouvinte, né? Parece cocaína, mas é só tristeza, talvez tua cidade. Verso 2: muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Ele conclui, né? Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. O que significa isso? Que muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Ele ainda falando sobre tristeza, ele reitera, né, que o cansaço do dia a dia, que é a solidão, a falta de comunicação, a falta de carinho, a falta de amor ao próximo, né? Solidão, naquele sentido mais depressivo da coisa, ela cria temores, etc. e tal. Dá para acompanhar meio que o raciocínio, algumas coisas são meio que implícitas, certo? Ele fala no verso 3, descompasso, desperdício. E nesse verso 3 eu entendi descompasso como ele falando que a solidão, a tristeza é um descompasso para a vida, é um descompasso para você acompanhar o ritmo da vida, certo? O que leva, o que torna um desperdício, né? É um descompasso, é um desperdício de ser humano, certo? Vamos entender assim. Aí ele fala:
Herdeiros são agora da virtude que perdemos. E nesse ponto, no verso 4, ele já deixa bem claro que o eu lírico é alguém mais velho falando para alguém mais novo. Olha, vocês são herdeiros agora da virtude que outrora nós tivemos. Ele conclui: há tempos tive o sonho. Ele, o eu lírico, tá? Que é apenas uma personalidade, uma manifestação dos pensamentos do próprio Renato Russo. Ele fala: há tempos tive um sonho. Lá atrás, cara, eu tive um sonho. Ele tá meio que numa ideia de papo, de conversação. Ele tá meio que nessa ideia de papo, de conversação. Meu celular tem alguma coisa fazendo barulho, acho que é meu celular. Aí ele fala, ele tá meio que nessa ideia de papo, de comunicação, de conversação com o locutor, aliás, com o ouvinte, né? Ele fala: há tempos eu tive um sonho, cara, eu não me lembro. No verso 6, ele não deixa claro se ele não se lembra por deboche, né? Por exemplo, eu não me lembro. Tipo, deixa isso pra lá, eu não me lembro. Ou se de fato ele já tá tão distante daquilo que ele não se lembra mais. Quando a gente vai ter que analisar algum texto de maneira crítica, a gente tem que assumir todas as hipóteses possíveis. E tipo, eu não conseguiria afirmar que o autor se esqueceu de propósito ou se esqueceu porque não queria, certo? Mas ainda assim dá de entender que ele não lembra mais, certo? Estrofe 2, passando, tá? Aí ele vem: tua tristeza é tão exata, certo? E hoje o dia é tão bonito. Ele reforça a ideia, o eu lírico reforça a ideia de que está se comunicando com alguém mais jovem, porque ele fala: tua tristeza é tão exata, como se o jovem fosse mimado, né? De repente o jovem quer um celular que a mãe não pode dar e ele se zanga com a mãe, por exemplo, por causa do celular. Ou então o jovem quer se matar porque a namorada deixou ele. Pô, será se você não vai conseguir outra namorada? Pô, será se você não consegue viver sem seu celular? Aí é que tá. Tua tristeza é tão exata. E hoje o dia é tão bonito. Ou seja, cara, o que o Renato quis dizer? Tu tá aí moscando, tu tá aí vacilando, tu tá aí fazendo papel de triste enquanto a vida continua plena em si, enquanto a natureza funciona, enquanto a natureza flui, enquanto os dias vêm, as noites passam, tu tá aí triste por conta daquela exata coisa, não é? Como diria o Renato aqui. E ele fala, né? Aí ele faz um consolo. Cara, já estamos acostumados, não é? A não termos mais nem isso. Aqui no último verso da estrofe. Cara, nós já estamos acostumados a não termos mais nem isso, né? Ou seja, é melhor você ir se adaptando também, né? Faz parte da vida urbana. O Renato tinha essa comunicação com o jovem, ele tinha essa comunicação com as pessoas que moravam nas cidades e no fundo as pessoas, né? Elas nunca pararam para fazer isso, para analisar e interpretar letras. Por quê? Porque não é assim de fato que as pessoas digerem a música, elas digerem partes por partes, tá? A gente começa a gostar sempre daquilo que a gente entende, né? E você só chega num nível de interpretar um texto completamente se você gostar muito, muito mesmo na mensagem do autor, não é? E ele concluiu a segunda estrofe: já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Cara, esquece isso, bola pra frente, que faz tempo que a gente já passou dessa fase. Vem estrofe 3, tá? E ele fala: sonhos vêm, sonhos vão, tá? E o resto é imperfeito.
Nessa frase, nesses dois versos, eu consegui identificar um platonismo do Renato, tá? O Renato, ele era platônico, se eu não me engano, ele tem uma canção que ele fala sobre amor platônico, né? Que é aquele amor idealizado, aquele amor romântico demais, aquele amor muito, aquele amor muito idealizado, seria a palavra certa, né? E ele fala: sonhos vêm, sonhos vão e o resto é imperfeito. Por quê? Porque as coisas só são ideais no mundo dos sonhos. Se você conhece Platão, você deve entender que, você deve saber que Platão falava do mundo das ideias e do mundo da realidade. E o que acontece é que a realidade é imperfeita e os sonhos, eles são as únicas coisas que são né? Ideais. A nossa imaginação, ela cria coisas ideais que na verdade não existem, né? É a maior contradição do ser humano, né? Os sonhos vêm e sonhos vão, e o resto é imperfeito. E não deixe de completar aquele consolo que ele disse no final da estrofe 2, né? Que ele falou: já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Ele fala, também numa espécie de consolo, né? Os sonhos vêm, meu jovem, os sonhos vão, e o resto é imperfeito. Ele fala com esse ar de moralidade, esse ar de experiência, né? E por consequente, né, na estrofe 3 ele arranca: tu dissestes que a tua voz, que a tua revolta, eu entendi voz nesse sentido como a tua revolta, como o teu sentimento, né, como aquilo que vem de dentro de ti, né? Ele diz: disseste que se a tua voz tivesse força igual à imensa dor que tu sentes, o teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. Eu praticamente decidi ler esse texto aqui, fazer a ideia desse conteúdo todo por causa dessa parte, né? Eu achei muito linda quando eu estava aprendendo a tocar violão. A imensa... disseste que se a tua voz fosse igual à imensa dor que sente, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E é realmente inspirador para a juventude. Pena que a juventude perdeu a comunicação com esse tipo de informação, com letras legais como o Renato, como o Legião, que realmente, olha o quão profundo o quão move o ser humano, olha a substância que tem por trás da mensagem do Renato, que por mais que ele fosse um homem problemático, o Renato, ele tinha algo substancial, algo que realmente nutre a nossa alma, o nosso espírito, o nosso intelecto. E é interessante, né? E ele dá uma espécie de sermão também nessa estrofe, né? Ele diz: disseste que se a tua voz fosse igual à imensa dor que tu sentes, o teu grito acordaria não só a tua casa, mas toda a vizinhança inteira. Muito legal, né? Deixa eu só corrigir aqui. Ok. E ele parte para a estrofe 4, né? Ele fala: há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Ou seja, o mundo é tão caótico, a verdade, ela tá... as pessoas não têm domínio de jeito nenhum da verdade. A verdade está tão perdida que nem sequer os santos sabem já diferenciar o que de fato é correto e o que de fato é mal, é maléfico, certo? É como se tivessem perdidos nesse contexto de que a verdade já está escondida, está bagunçada, está entre a mentira, que está mais difícil do que nunca se obter a verdade do que antes. O porém, aqui nessa frase, o que tem de fato de realmente ambíguo,
uma vez que eu refleti a respeito foi: há tempos nem os santos, e dá de entender santos nesse caso como pessoas que são realmente, que tem um comportamento santificado, né? Um comportamento ético, vamos dizer assim, e não dá para diferir dos santos, os próprios santos idealizados, aqueles santos que são, que são idolatrados nas igrejas. Essa, é ambíguo essa palavra santos, certo? Mas de fato a conclusão da frase é que nem ao mesmo os santos, sejam eles as figuras idealizadas, que são idolatradas, ou as pessoas que são completamente corretas, fecha aspas, no próprio comportamento, ninguém tem mais a medida do que é certo e do que é errado. Ninguém tem mais a medida da maldade. E ele vem para o verso 3 da estrofe 4. E há tempos são os jovens que adoecem, né? Ele usa justamente esse há tempos da estrofe 4 para dar referência à música inteira, né? É o próprio título da música, né? E ele fala: há tempos são os jovens que adoecem. Ele faz uma observação sobre o cotidiano, sobre o que tem ao redor, né? E há tempos são os jovens que adoecem, e há tempos o encanto está ausente, ou seja, não tem mais graça, né? A graça já foi embora. O Renato, ele falava muito em anjos, em santos. É muito bonito essa parte, ter esse olhar do Renato que ele fazia do paraíso, etc e tal. Ele fala: há tempos o encanto está ausente, ou seja, a graça, não tem mais graça por onde nós andamos, realmente sumiu. Ausência é sumiço, né? E ele fala: há tempos o encanto está ausente, há tempos o encanto sumiu, tá? E ele vem a ferrugem nos sorrisos. Imagina, uma pessoa faz assim para você, certo? E os dentes enferrujados, e tem esse sentido, essa conotação literal, né? Aqui no verso 4 da estrofe 4, ele fala: a ferrugem nos sorrisos. Tem essa conotação literal, como tem a conotação também de que o sorriso pode vir a ser aquele sorriso enferrujado. A pessoa, por vezes, pode até ter belos dentes, mas tem um sorriso fraco, tem um sorriso que não é sincero, né? Então, mais uma vez, abre esse leque de opções, não é? Você tem a interpretação literal nesse caso, como você tem uma ferrugem no sentido mais denotativo, tá? E ele vem: só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção, meu amor. E observa-se no final da estrofe 4 que ele trata o receptor, né, chamando de meu amor, ele trata o receptor com carinho, né? O receptor da mensagem, ele tá de fato querendo ajudar aquele que está ouvindo, né? Meu amor, não adianta, né? Só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Ele vai reforçar essa preocupação com o receptor na quinta estrofe, tá? Ele vai reforçar a preocupação com o ouvinte na quinta estrofe, apontando um caminho pro ouvinte, e é o que eu acho mais magnífico nessa letra, tá? E ele fala, né? No final da quarta estrofe, só o acaso estende os braços. O que é o acaso? É o desconhecido, é aquilo que a gente não consegue entender, é a instabilidade, é a insegurança, né? Só isso consegue abrir os braços a quem procura abrigo e proteção. Abrigo e proteção no sentido de aquelas pessoas que procuram ser mais calorosas, mais humanas, mais comunicativas, como ele mesmo falou aqui no primeiro verso, né? Ele falou em solidão, né? A gente tem que ele fala aqui em solidão, e a gente tem que ele fala
em abrigo e proteção. E o que significa? Só a casa estende os braços a quem procura abrigo e proteção, né? Que abrigo é esse, que proteção é esse? É o calor humano, né? Que entra em detrimento com a solidão, certo? Então a letra está toda conectada, certo? A letra muitas vezes vai muito mais profundamente do que a gente pode abarcar numa primeira olhada, numa segunda olhada. Toda vez que você reflete sobre algo filosófico, a tendência é você se aprofundar mais e mais no mesmo ponto, certo? Eu comparo, por exemplo, sei lá, com a partida de xadrez, com o jogo de damas, onde as regras são as mesmas para as duas pessoas, mas só quem olha profundamente consegue enxergar além do óbvio. Não por menos, arte vem do latim e significa perspectiva, certo? A arte está ligado com perspectiva, e perspectivas estão ligadas justamente com a etimologia da palavra, que significa ver além e ver profundamente. Se você não tiver um olho clínico que fuja do óbvio, você vai enxergar as coisas tal qual todo mundo, tá? E o que acontece é que à medida que você aprofunda o seu olho clínico, não é? A sua análise, à medida que você melhora mais e mais nisso, você fica não só melhor, como você enxerga os mesmos aspectos de sempre com um olhar diferente. Isso é evoluir mentalmente. É você olhar várias vezes para o mesmo problema até enxergar algo diferente que realmente solucione aquilo. É onde está a beleza do desenvolvimento intelectual, cara, em qualquer aspecto, inclusive em análise de textos, tá? Para fechar, para não se estender mais do que eu já estou falando, ele vem. Quinta estrofe, quinta e última estrofe. Disciplina é liberdade. Ele apontou um caminho, né? Se você parar para refletir, talvez você acompanhe o que eu estou dizendo, né? Ele fala: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. Como assim disciplina é liberdade? Disciplina no melhor sentido kantiano mesmo, tá? No sentido de que se você se dedicar a alguma coisa, você vai se libertar dessa coisa através dela, tá? Tipo, você quer jogar bola, jogue bola até aquilo te levar a lugares distantes. Você gosta de cantar, cante até a tua voz te levar a um lugar certo, até a tua voz te libertar, tá? Disciplina é liberdade, tá? Se você consegue a gente pode entender isso de várias formas, né? Disciplina e liberdade também. Se você quer trabalhar, tô precisando de dinheiro, por exemplo, então trabalhe e use inteligência, claro, e uma hora tua inteligência vai, e uma hora teu trabalho vai mudar a tua vida. É mais ou menos nesse sentido aqui, disciplina e liberdade, num contexto bem kantiano, que o Renato expressa aqui nessa frase, tá? Compaixão é fortaleza. Ele faz uma rima, né? Ele faz uma rima aqui, uma rima paralela, né? E ele fala: compaixão é fortaleza. Compaixão no melhor sentido altruísta da coisa, tá? No sentido mesmo de amar ao próximo, tá? E ele vem: ter bondade é ter coragem, de fato, né? Você se impor no meio de uma justiça, no meio de uma injustiça, você tem que ter muito coragem. Por exemplo, você vê alguém sendo assaltado, você se meteria no meio de um assalto só para salvar outra pessoa? 99% das pessoas não, tá? Talvez eu esteja sendo até otimista em dizer que 99%, que 1% das pessoas se meteriam, mas tem gente boa sim no mundo, tá? E ter bondade é ter coragem. Ter bondade é ter força para intervir, certo? E agir pela verdade. A verdade
sendo o que a gente chama de o que é correto, tá? O Renato buscava muito, ele tinha inspirações nos valores de bem e de mal platônicos, né? E ele vem, ter bondade é ter coragem. A frase mais difícil de ser interpretada é justamente a última frase, né? Ele fala, lá em casa tem um poço, mas a água é muito, muito limpa, né? E o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o que eu consegui entender, né? O que eu consegui entender. Inclusive, se você tem alguma interpretação melhor do que a minha, você pode deixar aí nos comentários. Ele fala, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Ou seja, a grama do vizinho é mais verde. Para e repara. Lá em casa tem um poço, mas eu não quero a água da minha casa porque ela é muito limpa. Ele está usando uma espécie de ironia. Ele está sendo irônico, ele está sendo sarcástico aqui. E onde é que ele quer chegar, né? Ele quer dizer que, acima de tudo, nós somos mimados, nós somos enjoados, nós somos presunçosos, né? A gente tem tudo, mas o que a gente tem, por melhor que seja, não nos agrada. Aí ele usa o recurso da ironia e fala, lá em casa tem um poço, mas a água é muito, muito limpa. Pessoal, esse é o Renato, tá? É claro que existem várias interpretações. Provavelmente, se eu analisar tudo isso aqui de novo, eu vou encontrar detalhes diferentes, mas ficar trocando em miúdos, tá? O certo é que conseguir fazer um grande apanhado, absorver aí a maior parte da mensagem já é muito, muito massa, já é muito interessante, já é, como eu disse, tem substância, agrega o nosso intelecto, faz a gente refletir, muda o nosso pensamento. Toda vez que você analisa alguma coisa, como você só precisa do esforço mental, aquilo te muda. E o Renato Russo, ele é muito profundo. Se você quiser entender o que eu disse, assiste mais uma, mais duas vezes, para ver a letra, tenta entender você mesmo e faz a tua própria análise. Diz aí o que você concorda, o que você não concorda nos comentários e me ajuda a melhorar tudo aqui que você está vendo, desde a parte audiovisual, desde a parte interpretativa, prática, técnica da coisa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Quero deixar um salve nesse meu primeiro vídeo, tá? E dizer que eu tô grato, muito feliz por estar tendo essa iniciativa, esse contato aqui com vocês, tá? Ó, um beijo no coração. Quem manda aqui, quem manda esse beijo para vocês é o próprio Art, tá? Meu codinome Art. Então, fico muito feliz de ter você aqui, tá? Só escrever, o Art, que onda é essa? O Art, o que tá acontecendo? E vamos conversar e vamos explorar o conhecimento, tá? Ó, um abraço. Vale pedir o joinha se você gostou, vale pedir para você se inscrever e me acompanhar se você gosta de tudo aqui, tá? Ó, mais uma vez, valeu, fui.